No vídeo de hoje eu vou responder a tag Contradições Literárias. Como eu falei pra vocês no último vídeo de tag, tenho tentado trazer esse conteúdo mais aqui pro canal, porque sei que vocês gostam bastante. E inclusive na semana passada, eu postei uma caixinha lá nos stories perguntando quais tags vocês gostariam que eu respondesse, e essa das contradições literárias foi a mais pedida de longe, então estou aqui para responder essa tag que foi criada por uma booktuber gringa que chama Book Roast, se não me engano, e traduzida pela Paloma Lima. E ela já estava no meu radar, né, essa tag, porque eu vi o vídeo da Glau, do blog Mais Que Livros, então unimos o útil ao agradável, estamos aqui para responder essa tag que realmente é muito divertida. Então, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, como eu falei também no último vídeo de tag, tenho tentado com essas tags trazer livros um pouco diferentes. Eu sou leitora desde 2005, tenho meu blog desde 2013, né, desde então falando sobre livros na internet, então eu tenho muitas indicações, algumas acabam ficando obsoletas, mas outras, né, outros livros a gente consegue desenterrar e trazer aí alguns títulos que já não se fala mais tanto, né, então também tô aproveitando as tags para tentar fazer isso, nem sempre vou conseguir, mas a ideia central tem sido essa quando eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal. Primeira pergunta é, eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro, escolhi o gênero de terror, né, apesar de não ser o gênero que eu mais leio, nem ser exatamente o meu favorito, é um gênero que eu gosto muito, que eu sei que vocês que me acompanham aqui no canal também gostam, então escolhi terror. E o meu eleito foi o Lonely, do Andrew Michael Hurley, que, assim, gente, eu li esse livro em 2016, quando a Intrínseca trouxe ele aqui pro Brasil. Foi um super lançamento, é uma edição linda, com capa dura, jacket e tal. E tinha uma proposta de ser um livro com uma pegada gótica, né? De ser um livro contemporâneo, mas fazendo uma releitura aí dessa atmosfera gótica e tudo mais. Então super me interessei, porque além de ser terror, tinha essa pegada gótica que eu gosto bastante. Só que eu achei esse livro muito chato. E eu não conheço uma pessoa que gostou desse livro. Desde 2016, né, que eu falei que eu li esse livro quando ele chegou aqui no Brasil, e desde então eu nunca vi alguém que gostou. Então, se você for uma pessoa que gostou de Lonely, desculpa, né, por eu estar aqui criticando o livro que você gostou, mas se pronuncie, porque eu sigo nessa busca, eu quero conhecer alguém que gostou desse livro. O que aconteceu é que esse livro, ele realmente tem uma atmosfera muito legal, eu acho que nisso o autor não pecou, mas eu me arrastei durante a leitura, não consegui me conectar com nada na história, não consegui ficar exatamente curiosa para saber o que ia acontecer. É uma pena porque é um livro que, além de ter esse lado gótico, também traz algumas questões interessantes, principalmente em relação ao fanatismo religioso. Mas assim, não bateu pra mim, e é o que eu falei, não conheço ninguém que gostou. Como eu não gosto de esculachar o trabalho dos outros, vou deixar aqui uma dica de leitura, né? No ano passado eu li o Terra Faminta, do mesmo autor, e eu gostei. Não foi um favorito, não amei, mas eu achei uma leitura interessante, achei que tem uma atmosfera muito legal e me senti assistindo um filme de terror. Então eu achei um livro bem melhor do que Lonely, né? E aí fica então esse equilíbrio aí, já que eu falei tão mal, né, do outro livro, vou deixar como uma indicação para quem gosta de terror. Segunda pergunta, eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Eu escolhi o Teoricamente Princesa, da Alyssa Cole, que é um romance clichê, mas com representatividade, né? Nesse livro a gente conhece a história da Naledi, eu não sei se fala Naledi ou Naledi, eu falo Naledi, que é uma mulher que vive, acho que é em Nova York, se não me engano. Ela tem um passado misterioso, então ela não faz ideia de que ela é, na verdade, a princesa perdida de Tesouro, né? E aí ela vai descobrir isso em algum momento da história, vai conhecer um príncipe e muitas coisas, né, vão se desenrolar a partir de então. Como eu falei, é um romance clichê, mas ele traz essa questão da representatividade, pois tanto a Naledi quanto o Tabiso, que é o príncipe, né, são negros. A gente sempre fala, né, sobre a importância de ter romances clichês com representatividade, seja ela qual for, e tá aí então um exemplo. Eu gostei bastante do livro, eu não costumo ler muitos romances, já li muitos romances, né, de histórias de amor, mas não tenho lido mais tantos, mas quando eu vi a premissa dessa história, né, dessa princesa moderna, dessa princesa urbana, eu fiquei
fiquei muito curiosa para fazer essa leitura e adorei. É um livro muito gostoso de ler, apesar de ser previsível, da gente saber o que vai acontecer, porque essa é a proposta do livro. Tem alguns pontos ali que surpreendem. Também é uma trama que fala sobre machismo e sobre racismo, tudo dentro da proposta do livro, mantendo a leveza, mas de uma maneira muito contundente. Então gostei bastante disso também. Tem bastante cena picante, né? Pra quem gosta ou não gosta, fica aqui o aviso. Eu não sou muito fã, então por mim poderia não ter, mas essa é a proposta do livro também, né? Então a gente não pode esquecer isso. Antes da gente falar que um livro é bom ou que o livro é ruim, eu acho que a gente precisa analisar a proposta dele. E no caso, essas cenas sensuais estão na proposta de teoricamente princesa, então é só uma questão de gosto. Mas assim, mesmo pra mim, que sou uma leitora que não gosta muito dessas cenas hot, não foi uma coisa que me incomodou, que eu achei fora de lugar, né? Tô só realmente deixando esse aviso, mas é realmente um romance clichê muito gostoso e que, né, de novo, repito mais uma vez que é importante por causa da questão da representatividade. Próxima questão, eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. Eu escolhi Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Bom, eu conheci o trabalho da autora, que é um pseudônimo, né, na verdade, A Filha Perdida. Eu li em 2017, eu acho, e gostei demais, né? E aí fui ler Um Amor Incômodo com a expectativa de gostar também e detestei. É um livro que fala sobre maternidade, mas enquanto A Filha Perdida é narrado pelo ponto de vista de uma mãe, Um Amor Incômodo é narrado pelo ponto de vista de uma filha. Então eu achei que eu poderia até me identificar mais, né? Mas não rolou pra mim, não gostei, não me conectei, sei lá, pra mim foi uma leitura muito arrastada. E olha que é um livro super pequenininho, mas tudo que eu devorei, tudo que eu amei A Filha Perdida, eu detestei em Um Amor Incômodo. Eu gosto bastante dessa temática de maternidade, e principalmente essas que fazem a gente pensar, né, no caso de A Filha Perdida, sobre a maternidade compulsória. Então, pra mim, foi uma leitura muito enriquecedora. Já Um Amor Incômodo, eu senti que tava ali só pra incomodar mesmo, né? Talvez tenha sido a ideia da autora, né? Não dá pra saber. Mas realmente foi um livro, assim, que não me acrescentou em muita coisa, não me trouxe reflexões, não me trouxe identificação, não me trouxe conexão, então não deu pra gostar, o que é uma pena, né, porque eu super queria gostar e eu confesso que depois disso não li mais Helena Ferrante, quero ler, quero começar a tetralogia napolitana, mas essa experiência com Amor Incômodo realmente me deu uma travada, uma desanimada com a autora, mas eu vou voltar. Próxima pergunta, eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Eu escolhi O Noivo da Minha Melhor Amiga, da Emily Giffin, que é uma autora que eu amo e que pouca gente fala sobre. Eu li esse livro em 2011, depois que eu assisti a adaptação. Depois eu reli ele em 2014. E a temática que eu não gosto é a de traição, né? Nesse livro a gente tem dois tipos de traição, né? Como o título já dá pra entender. Então a gente tem a traição do noivo para com a noiva e a traição da melhor amiga para com essa noiva, né? Então é realmente uma temática que eu não gosto, mas eu gostei muito do livro. Eu não sei se eu relesse hoje, se eu ia gostar tanto, justamente porque hoje eu tenho uma visão diferente do que eu tinha naquela época, principalmente em relação a essa questão de sororidade e tudo mais. Mas quando eu li, eu gostei muito e, como eu disse, a Emily Giffin é uma autora que eu gosto demais, então eu acho que se eu relesse, mesmo com alguns pontos que poderiam me incomodar, que eu poderia fazer ressalvas que eu não fiz na época, eu acho que ainda assim seria uma experiência positiva. A quinta perguntinha é, eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro, escolhi aqui a Jojo Moyes, que é uma autora que eu gosto muito, tenho um carinho enorme pelos livros dela, mas talvez eu já tenha enjoado um pouco dos livros dela, mas enfim, né, teve uma época que eu gostava demais, mas teve um que não funcionou pra mim, que foi o Mais Um. Eu acho que ele foi o terceiro livro que eu li dela, porque eu comecei com A Última Carta de Amor, depois eu li Como Era Antes de Você, e aí saiu Um Mais Um, e eu fui ler com uma expectativa de amar tanto quanto eu tinha amado os outros. E eu não curti, foi um livro que, pra mim, assim, eu também não consegui me conectar, eu achei previsível e aquele tipo de previsível que você sabe exatamente o que vai acontecer, porque às vezes um livro tem um final previsível, mas ele tem um monte de surpresas no meio do caminho, né? Ele vai por caminhos que às vezes a gente não espera. E não foi o caso pra mim em Um Mais Um. E como eu falei, eu tinha essa expectativa de gostar como eu gostei de A Última Carta de Amor e de Como Eu Era Antes de Você, e não aconteceu. Foi um balde de água fria, porque naquele momento a Jojo era assim, uma das minhas autoras favoritas e tal, então eu fiquei bem decepcionada de não gostar de Um Mais Um, mas acontece, né? Tá tudo certo. Próxima pergunta. Eu já havia lido um livro desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. Esse foi muito difícil, eu quase pulei essa pergunta, porque geralmente, né, quando eu não gosto de um livro de um autor,
eu demoro para ler outro livro dele. Claro que às vezes eu acho que vale a pena a gente dar a chance, como foi o caso do Andrew Michael Hurley, que eu citei, né, na primeira perguntinha com Lonely, mas no geral, assim, eu acabo não, né, tendo esse ânimo de dar outra chance. Mas enfim, aí como eu queria usar o Lonely na primeira pergunta, aqui eu coloquei a Rainbow Rowell. Bom, comecei a ler a autora com Eleanor Park, que foi um dos hypes de 2014, eu acho. E eu não curti muito, não é que eu não gostei do livro, é só que eu esperava alguma coisa diferente, não sei dizer o que, também faz muito tempo que eu li, então não sei explicar por que eu não gostei. Eu senti falta de também ter uma conexão com os personagens, eu não sei explicar. E o final, que eu sei que divide opiniões, também acabou não me agradando, né? Então foi uma experiência assim que não foi ruim, mas também não foi especialmente boa, e como tinha esse hype de Eleanor Park, eu achei que eu fosse gostar muito. Naquela época eu era uma leitora um pouco menos experiente, então eu me deixava levar mais pelo hype, sabe? E aí acabou que foi uma decepção, de certa forma, essa leitura. Depois eu fui ler Fangirl e eu amei, me apaixonei. Eu acho que hoje não seria um livro que funcionaria pra mim, mas na época funcionou demais e foi uma surpresa, porque eu fui ler um pouco desanimada, né, achando que eu também poderia não gostar. Tinha até uma amiga que já tinha lido e falou, achei chato e tal, então eu fui bem desanimada, e talvez isso também tenha me ajudado a gostar mais, né, de Fangirl. Mas depois eu li o Ligações e eu li Anexos, que eu gostei bastante dos dois, e aí depois eu parei de ler a Rainbow, porque realmente é uma autora que eu gosto e tal, mas que, sabe, falta aquele, né, algo mais. Hoje em dia a gente tem muitas opções aí de livros, autores, o que é ótimo, e aí esses que a gente não ama tanto acabam, né, ficando pra trás. Sétima pergunta, eu adoro essa capa, mas não gosto desse livro. Eu escolhi aqui com muita dor no coração O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney, que, né, é uma autora que eu gostei muito quando eu li Pessoas Normais, gostei de Conversas Entre Amigos, e esse aqui realmente deixou a desejar pra mim. Fui ler com uma expectativa de me identificar, porque eu vi muitas pessoas que estão na faixa dos 30 anos, né, que é a faixa etária também da Sally, falando que se identificaram muito com alguns questionamentos dos personagens e tal. E pra mim não foi assim. Na verdade, eu me identifiquei sim com alguns questionamentos, né, desses personagens, mas o desenvolvimento dos pensamentos deles não foi exatamente um ponto em que eu me conectei. Pelo contrário, eu acho que eu até me afastei. Então, pra mim não foi uma leitura que funcionou. A escrita da Sally é maravilhosa, não é um livro ruim, é só que eu achei que eu fosse favoritar, que eu fosse me identificar, me ver nessa história de alguma forma, e não foi assim. Mas já superei. Eu acho que uma questão desse livro aqui é que a Sally Rooney, ela trabalha muito com uma certa caricatura, né, das pessoas dessa geração. A gente vê isso nos dois outros livros dela, e nesse aqui também, mas eu acho que ela deu uma pesadinha na mão, assim, e ficou um pouco demais, sabe? Eu achei algumas partes bem caricatas, embora talvez tenha sido a intenção dela, de alguma forma, eu achei um pouco extremo, e foi isso que mais me incomodou no livro. Mas é isso, né? Não é um livro ruim, então se você quer ler, leia pra tirar a sua conclusão, e eu espero que você goste, porque ninguém merece ler livro e não gostar, né? E a última pergunta é, eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. Eu escolhi aqui A Terra das Sombras, né, que é o primeiro volume de A Mediadora. Essa capa aqui, né, que é ilustrada, é de uma coleção que era vendida lá em 2006, não tem mais. Depois eles fizeram outras edições com fotos, que também não são bonitas, mas enfim, são melhores. Aí depois fizeram outra, mas essas capas aqui, pra quem já era leitor em 2005, 2006, ficaram na memória, se tornaram icônicas, e eu acho elas horrorosas. Eu, na verdade, nem queria ler A Mediadora, justamente porque eu achei a capa muito feia. E naquela época, né, 2005 e tal, eu lia muito Chick-Lit, então eu gostava das capas fofinhas, e eu achei essa aqui feia. Mas como eu já tinha lido basicamente, não tudo, né, mas muita coisa que tinha desse gênero, né, Chick-Lit, Young Adult, que tinha aqui no Brasil, porque na época tinha muito menos opções, eu resolvi comprar. E como eu já gostava da Maggie Cabot, né, por causa de Diário da Princesa, O Garoto da Casa ao Lado, A Garota Americana, eu resolvi dar uma chance, né, mesmo com essas capas feias, e me apaixonei pela série. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada por A Mediadora. Como eu sempre digo, não é um livro que eu acho que funcionaria pra mim se eu lesse hoje pela primeira vez, porque ele tem uma proposta de ser realmente mais leve, mais bobinho e tal, mas que eu li em 2005, 2006, na verdade, que eu gostei
gostei demais e que eu fico relendo aí de tempos em tempos, porque realmente me traz uma sensação de conforto muito boa. Mas essas capas são feias e assim, aqui não dá pra ver, mas o olho da Susannah Simon é azul e o olho dela na verdade é verde. Então assim, sabe, pequenos detalhes que só nós leitores captamos. Mas é isso, né? Temos várias provas aí de que não dá pra julgar um livro pela capa. Ou melhor, a gente julga, porque, né, faz parte, mas na medida do possível é legal a gente não deixar de ler um livro só porque ele tem uma capa feia, porque às vezes a gente pode se surpreender com o conteúdo, como foi o meu caso aqui com A Mediadora. Então, essas são as perguntinhas, acho que respondi todas, deixa eu ver. Sim, respondi todas, então essa tag é muito legal, porque dá um nó na nossa cabeça de ficar pensando, peraí, eu amei, mas eu odiei, eu gosto, mas eu não gostei. Então é bem divertida. Quem for responder essa tag, não esqueça de dar os créditos para quem criou e também para quem traduziu. E é claro que antes de eu me despedir, quero saber se vocês já leram algum desses livros que eu citei, se vocês têm vontade de ler, se vocês concordam ou discordam aí das minhas escolhas. E também, como sempre, né, quem quiser responder a tag aqui nos comentários, fica à vontade, eu vou adorar ler e saber as respostinhas de vocês. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.